Olá, a paz do Senhor para todos. Aqui é o pastor Miqueias Figueiredo, deixando mais um devocional ao seu coração. Quero compartilhar com vocês o seguinte tema, nessa ocasião: um gigante por dia, baseado em 1 Samuel, no capítulo 17. Quero deixar para vocês alguns versículos que diz, a partir do versículo 24 do capítulo 17, 1 Samuel, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi, aos homens que estavam consigo, disse: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E aqui nós vemos uma indignação de Davi com relação àquela situação que estava ocorrendo. E o texto bíblico diz que por 40 dias, aquele gigante vinha e afrontava a Israel, cuspia no chão, amaldiçoava Deus, amaldiçoava o Deus de Israel, amaldiçoava o povo de Deus. E não é muito diferente nos nossos dias. Hoje, quem pode ser o gigante? O gigante que tem nos afrontado, o gigante que tem nos desacatado, muitas vezes não parece tanto um gigante. Hoje, um pequeno vírus tem se tornado um grande gigante, afrontando as nações, afrontando os governos, afrontando as igrejas, afrontando o povo de Deus, afrontando as famílias. E já estamos há quase 40 dias passando por essa afronta. Mas eu quero dizer para você que o Senhor nosso Deus nos capacita para vencermos os gigantes que a cada dia aparecem em nossa caminhada. Vejamos a capacidade que Deus deu a Davi naqueles dias. E Ele pode também nos dar nos dias que estamos atravessando hoje. Capacidade de ficar indignado, conforme lá no versículo 26. Deus nos capacita para ficarmos indignados da forma correta. Uma indignação não egoísta. Davi não tomou aquela afronta de Golias como se fosse contra si mesmo, mas contra o seu povo. Ele não pensou só em si, mas pensou em todos os seus irmãos, pensou em toda a casa de seu pai, pensou em toda a sua nação. Uma indignação não conformista. Ele não ficou sentado exigindo que alguém fizesse alguma coisa. Ao contrário, ofereceu-se voluntariamente para enfrentar o gigante. Nos dias de hoje estamos vendo tantas pessoas que têm se dispostas a ajudar as pessoas menos favorecidas, os profissionais de saúde, aqueles que têm distribuído cestas básicas, quentinhas, aqueles que têm trabalhado na ciência, cientistas buscando uma solução para esse grande problema que já se tornou um gigante afrontando as nações. Uma indignação não interesseira. Ele não estava preocupado consigo mesmo, nem com a sua segurança, nem com o seu conforto pessoal, nem com generosas recompensas oferecidas pelo rei, mas ele estava indignado pela afronta com que a sua nação estava sofrendo com aquele gigante. Uma indignação não vulgar. Ele não podia aceitar que Golias afrontasse ao Deus de Israel. Havia um belíssimo elemento de zelo santo na sua indignação. E hoje, nós, povo de Deus, não
podemos ficar indiferentes ao que está acontecendo com a humanidade, ao que está acontecendo com a nossa nação, o que está acontecendo com o nosso estado, com o nosso município, o que está acontecendo com as nossas igrejas, com as nossas vidas, sendo afrontadas por esse gigante. Hoje, como se chama o gigante? Coronavírus. Nós precisamos vencer e temos capacidade de resistir às críticas. No versículo 28 a 30, quando Davi se indignou contra aquela situação, quando Davi demonstrou a sua indignação com respeito àquele gigante, o que foi que os seus irmãos fizeram? Lhe criticaram. Quem é você? Que indignação é essa? O que você está fazendo aqui? Por que você veio ver a peleja? Nós sabemos que você é presunçoso, você é maldoso, é bisbilhoteiro, curioso. O que você está fazendo aqui? Mas Davi não se abalou com aquelas críticas. Davi não se intimidou com aquelas críticas. Ele teve capacidade para agir com coragem. Nós precisamos nos levantar com coragem, determinação, para orarmos, para clamarmos, para buscarmos a Deus nesse momento de afronta. Nós não podemos nos acovardar. Enquanto as autoridades estão recomendando que fiquemos em casa, fique em casa. Então, nesse momento, não podemos nos acomodar e botar o nosso joelho no chão e agradecer e buscar a Deus, nos humilhar perante a Deus, para que Deus tire de nós esta afronta, para que o povo de Deus volte a reunir-se novamente, como dantes fazíamos. Capacidade de agir com coragem. Coragem, sim. Suicídio, não. Coragem não é irresponsabilidade. Não estamos incitando nem pedindo que ninguém seja irresponsável, não atendam às recomendações das autoridades. Não é isso. Que as pessoas não se cuidem, não se protejam. Não é isso. Não era suicídio que Davi queria fazer. Davi não era suicida. Sua coragem não estava baseada em discursos bem elaborados, mas Davi não. Ele não se preocupava com especulações pseudo-teológicas ou com doutrinas positivistas. Não. A sua indignação não se baseava nisso, e nem a sua coragem. A sua coragem estava baseada nas suas anteriores experiências pessoais que ele tinha com Deus vivo, que o livrara de guerras, do leão, do urso. Certamente também poderia livrá-lo das mãos daqueles filisteus. Quantas lutas, quantas batalhas, quantas guerras a igreja do Senhor já tem enfrentado ao longo da história. E hoje a igreja do Senhor está dentro de casa como começou na era primitiva. Me faz lembrar quando a igreja do Senhor estava orando e Pedro na prisão. E a igreja não cessou de orar, não parou de orar, trancada em 4 paredes, mas orando, clamando a Deus, e Deus enviou um anjo e libertou Pedro da prisão. E quando Pedro chegou, bateu a porta, uma menina foi atender, e quando ela disse para aquele povo que estava orando que Pedro estava na porta, eles não acreditaram. Ou seja, estava orando, clamando a Deus, e muitas vezes oramos e clamamos a Deus, não acreditamos no poder que tem a oração. Nós, povo de Deus, deste Brasil varonil, estamos de joelhos, estamos orando, e Deus tirará de nós esta afronta, esse gigante que tem se levantado, que tem feito com que ficamos impossibilitados de caminhar e de estar servindo a Deus como é preciso, como gostaríamos de fazer. Davi teve
capacidade para agir com simplicidade. Nada de coisas espetaculares, nada de desobediência civil, nada de espada, armadura, capacete, bronze, nada de se juntar a grupos que se sublimam contra a ordem pública, contra as instituições. O povo de Deus é um povo ordeiro, o povo de Deus é um povo obediente, o povo de Deus é um povo que não se sublima contra a autoridade, não. Mas Davi, ele também não recorreu a subterfúgios como amuletos, sinais divinos, profecias, milagres. Nesse tempo aparecem tantas palavras, tantos prognósticos, tantos profetas de plantão para trazer mensagens precipitadas, de coisas que Deus não lhes disse, Deus não lhes mandou dizer. Mas Davi, ele tão somente usou uma funda e apenas 5 pedras para enfrentar o gigante. Muitas vezes, povo de Deus, nós não temos o conhecimento que o cientista tem. Nós não temos, muitas vezes, a sabedoria que eles têm. Mas podemos dizer, como Davi disse a Saul: eu não tenho condição de usar essa espada, esta lança, esta armadura, é muito pesada para mim. Eu só consigo carregar essa funda e essas 5 pedras. É o que eu tenho, é o que eu sei usar, e é o que eu sei usar muito bem, essa funda e essas pedras. E é com elas que eu vou enfrentar o gigante, porque eu não vou vencer esse gigante com espada, com lança, com escudo, mas eu vou enfrentar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sim, que estará à minha frente e me dará a vitória. Davi teve capacidade de não se acovardar e de ir até o fim. Do versículo 48 a 51, Davi foi correndo ao encontro do gigante, ele cortou a cabeça. Quando Davi jogou aquela pedra que cravou na testa do gigante, aquele homem já caiu morto. Mas Davi, ele não foi imprudente, ele se apressou, cortou a cabeça do gigante e mostrou aos seus inimigos. E os seus inimigos saíram correndo, horrorizados. Fugiram, destruídos e derrotados. Finalizando esse momento devocional, eu quero dizer para você que o Senhor nosso Deus tem condição de nos fazer vencer. De que maneira? Precisamos ficar indignados. Precisamos ter essa capacidade de nos indignar. Ficar indignados de forma correta. Resistir às críticas. Agir com coragem. Agir com simplicidade e obediência. E irmos até o fim. Não desanimarmos. Não esmurecermos e não nos conformarmos com esta situação, mas usarmos este momento que estamos em casa para buscarmos a Deus, para que Deus cesse esta praga, para que Deus derrube este gigante que tem se levantado nos nossos dias, que tem nos afrontado a igreja do Senhor nos dias atuais. Este gigante que se chama Covid-19, o novo coronavírus, pode ser derrubado no nome de Jesus. Que Deus ilumine nossas autoridades
Que Deus ilumine nossos cientistas, que Deus ilumine todos os nossos profissionais de saúde, que Deus ilumine todos aqueles que estão no fronte trabalhando para ajudar a esta população. Que Deus nos guarde, nos proteja e proteja a nossa família. Que este gigante vai ser derrubado em nome de Jesus. E você vai sair vencedor. E você vai cantar o hino da vitória. E você vai estar cultuando o Senhor novamente. Então, você não pode se conformar com esta situação. Mas, pastor, o que eu devo fazer para a rua? O que eu devo fazer? Manifestação? Não. O que você tem que fazer é pegar a sua funda e as suas pedrinhas. A funda são seus joelhos e as pedrinhas, suas palavras. Apresente o seu joelho e as suas palavras ao Senhor Deus, e esse gigante vai ser derrubado em nome de Jesus. Esse gigante vai ser vencido em nome de Jesus. Fique com esta palavra. Que Deus continue te abençoando. Deus continue te guardando. Em nome de Jesus. Amém.